O anime conta a história da nossa protagonista Hanabi, uma colegial que se apaixonada por o seu sensei, Narumi Kanai. Eles se conhecem desde a infância, mas agora ele é seu professor, o que torna seu amor impossível. Além disso, Narumi se apaixonada por outra professora, Akane. Hanabi não é a única que sofre por um amor não correspondido, seu colega de classe, Mugi, também se apaixonado por Akane. Como ambos estão desiludidos por seus amores não correspondidos, decidem começar a sair apenas com a forma de tentar acalmar seus corações. Hanabi sabe que Narumi começaria a dar aulas em seu primeiro dia de colegial, mas não sabia que ele seria seu tutor. Ela ficou muito feliz porque poderia vê-lo todos os dias, mas foi difícil para ela quando viu que ele estava bem com Akane. Narumi às vezes visita Hanabi, sua mãe, já que ele vive com apenas seu pai e nenhum dos dois sabe cozinhar. Por isso, Narumi vai para a casa de Hanabi, o que é o normal porque se conhece desde pequenos e são vizinhos. Além disso, Narumi sempre dizia desde o colégio que desejava encontrar uma boa mulher, algo que voltou a mencionar depois de conhecer Akane, o que preocupa ainda mais Hanabi. Narumi tinha uma relação especial com Hanabi desde quando eram pequenos. Como a mãe de Hanabi não podia comparecer aos seus eventos esportivos, Narumi acompanhava. Ambos tinham feito uma promessa de que, como lhe faltava um pai ou mãe, se ajudariam mutuamente. Hanabi interpretou essa promessa como algo além de um carinho fraternal. Todo mundo, quando Hanabi se encontrou com a professora Akane, chocaram-se em Mugi ajudou Akane a recolher as suas coisas. Hanabi percebeu que Mugi já conhecia Akane e que se apaixonada por ela. Ao conversar, Hanabi e Mugi perceberam que ambos amavam pessoa que já tinha outra pessoa em mente e tinha uma história similar. Ambos conheciam essas pessoas desde quando eram pequenos e pensavam que tinham sorte de poder continuar vendo a seu colégio. No entanto, sempre encontrando uma barreira. Tanto Mugi quanto Hanabi eram bastante vingativos e, à medida que se deprimiu, esse sentido crescia. Começaram a passar muito tempo juntos, e embora nenhum dos dois fosse desistir das pessoas que amavam, encontraram um consolo do outro. Isso aconteceu quase ao mesmo tempo e sem nenhum tipo de sentimento romântico entre eles. Para Hanabi, não importava o que ele fizesse, então ela imaginou que Mugi era Narumi e deu seu primeiro beijo. Esse momento foi interrompido por uma mensagem de Narumi, mas Mugi perguntou se ela queria continuar ou parar ali. Hanabi não conseguiu responder naquele momento, mas no final fizeram um pacto. Tanto Mugi quanto Hanabi decidiram dizer que estavam sendo juntos para apoiar mutuamente, embora estivessem usando um ao outro. Em certo dia, os dois combinaram que nenhum deles se apaixonaria pelo outro. Se algum dos dois conseguisse ficar com a pessoa que realmente ama, tudo acabaria. Parecia um acordo maduro, mas é complicado que funcione exatamente assim. Como não vão chegar ao ponto de ter uma relação, por enquanto não são amigos com benefícios, apenas se apoiam naturalmente. Hanabi e Mugi continuam fingindo serem namorados na frente de todos. Hanabi tinha uma amiga chamada Sanae com quem sempre saía depois das aulas, mas agora não pode mais porque vai para casa com Mugi. No caminho, Mugi tenta beijar Hanabi, mas aí aparece outra personagem, Noriki, a amiga de infância de Mugi, que é obcecada por ele. Desde pequena, diziam que quando brincavam juntos parecia um príncipe e uma princesa. Noriko então dedicou sua vida a ser uma princesa digna para seu príncipe. Comprava coisas fofas, ela deixou o cabelo crescer e tudo mais. Só faltava que Mugi lhe desse atenção, o que nunca aconteceu. Noriko também conhece Hanabi desde pequena e sempre tiveram suas diferenças. Claro, Noriko é contra a relação de Mugi com Hanabi, e Hanabi abertamente hostil com ela, dizendo que não deveria tocar o que não era dela. Referindo-se a Mugi, Hanabi pergunta a Mugi por que ela não rejeita Noriko de uma vez, para que não continue se iludindo, pois é óbvio que ele não está interessado. Mugi pergunta se Hanabi está com ciúmes, mas ela acha que não, só é muito possessiva. Apesar da relação deles estar indo bem, não havia amor real no momento. Noriko continuava incomodando o casal, até mesmo interrompendo quando eles almoçavam juntos. Hanabi deixava claro que não queria Noriko por perto, mas ela não desistia da luta por Mugi. Mesmo tentando escapar, Mugi não conseguia se livrar dela. Outra que ouvia as discussões de Sanae, amiga de Hanabi, após ouvir Noriko dizendo que Hanabi estava usando Mugi por sua popularidade. Sanae começou a pensar que talvez fosse Mugi que estava usando Hanabi, o que ela não sabia que era que ambos estavam usando um ao outro como um acordo. Hanabi teve um momento a sós com Narumi quando ajudou a levar alguns livros para sua sala vazia. Ela queria que ele visse de outra maneira, mas naquele momento eles ouviram o som do piano tocando por Akane Sensei e Narumi ficou encantada. Com o coração partido, Hanabi foi ao karaokê com Mugi, onde cantaram junto e conversaram sobre Hanabi deveria desistir dos seus esforços para aproximar de Narumi. Hanabi disse a Mugi que não deveria fazer essa pergunta, pois estava na mesma situação e também não queria desistir. Eles tiveram um outro no momento de consolo mútuo, imaginando que estavam com as pessoas que amavam. Outro dia, na escola, algumas garotas pediram conselhos amorosos a Hanabi. Ela não sabia se deveria acompanhá-las, mas Mugi encarou para ir, dizendo que ela não tinha muitas amigas e deveria fazer coisa do tipo. Eles tiveram um momento bonito, onde Mugi tocou carinhosamente o cabelo de Hanabi, criando um clima de casal. Hanabi sentiu que eles pareciam um casal de verdade. Essa saída com as garotas que queriam conselho só serviu para Hanabi confirmar algo. Uma das meninas estavam sendo com os dois rapazes, um amigo de infância que havia traído, mas ela estava tão apaixonada que acabou se tornando sua amante, e outro rapaz mais velho que também estava apaixonado por ela. Agora precisava decidir qual dos dois ficaria.
Hanabi achou essa garota superficial e egoísta, pois só viu o que cada rapaz podia oferecer. Para Hanabi, o que importava era a pessoa como um todo. Para confirmar isso, Hanabi conversou com Sanae, sua única amiga, que disse que também se apaixonava pela pessoa como um todo. Sanae, que na verdade está apaixonada por Hanabi, foi convidada para uma festa de pijama para que pudesse conversar sobre as meninas. Sanae está muito nervosa por passar a noite com a garota de quem gostava, mas acabou aceitando. No final, suas necessidades falaram mais alto e ela acabou beijando Hanabi. A primeira vez que Sanae conheceu Hanabi foi no metrô, quando Sanae estava sendo assediada. Hanabi ajudou, segurando sua mãe, acompanhando até o exame de admissão da escola. Esse momento foi muito importante para Sanae, que estava assustada, e a ajuda de Hanabi fez com que ela se apaixonasse por ela. Antes de começar a se beijar, Sanae e Hanabi estavam juntos na cama de Hanabi, que era muito pequena. Sanae começou a sentir o cheiro do shampoo de Hanabi, que basicamente era igual ao dela, e não conseguia resistir mais. Quando Hanabi perguntou quem era ou como era a pessoa que Sanae gostava, Sanae começou a beijá-la. Foi um momento intenso, pois Sanae também confessou que havia percebido que seu amor por Muji era falso e que não estava feliz com ele. No dia seguinte, quando foi fazer um recado para sua mãe, Hanabi percebeu que gostar de alguém era complicado. Ela se encontrou com Noriko no caminho, que pediu para que ela deixasse Muji, já que ele poderia estar com uma outra pessoa, e Muji era tudo que ela tinha. Hanabi continuou no seu caminho, refletindo sobre seu próprio dilema amoroso, sentindo-se igual garota que pediu conselhos. Ela estava entre 2 ou 3 pessoas, não sabia quem decidir, temendo terminar sozinha. Hanabi então se lembrou de uma outra garota, Mai, com quem Muji tinha um relacionamento intenso. Mai foi a primeira paixão de Muji, mas o relacionamento deles terminou quando ela saiu da escola. Ela pediu desculpas a Muji por roubar sua adolescência, mas ele se arrependeu da relação e manteve tudo em segredo. Hanabi queria amar ou pelo menos gostar de Muji, mas ele só pensava em Akane. Ela tentou expressar seus sentimentos, mas Muji só pensava em Akane. Ela estava triste e só levou um encontro noturno com Muji, onde encontrou Akane com outro cara, deixando Muji desconfortável. Eles conversaram sobre isso e Hanabi percebeu que Muji estava sendo cego pelo amor. Hanabi foi confrontar Akane sobre o incidente e Akane admitiu que gostava de ser desejada, mesmo que não se importasse realmente com o sentimento dos outros. Isso a fez perceber como Akane era egoísta e manipuladora. Akane desfruta da sensação de se sentir superior, alimentando ainda mais pelas lágrimas da sua amiga. Ela tinha um certo medo de ser usada, então ela usava os outros, sentindo-se superior, desprezando quem ela queria. Takuya, um dos estudantes de Akane, reconheceu Muji e Akane juntos, sugerindo que eles tinham um relacionamento. No entanto, Akane perdeu interesse em Takuya, pois só se interessava por homens desejados por outras mulheres. Hanabi percebeu que Akane amava Narumi, apreciando os olhares de ódio que Hanabi lhe dava sempre que a via com Narumi. Akane, por sua vez, também via Hanabi como alguém parecido consigo mesma, desejando destruí-la. A curiosidade de Akane em relação a Hanumi aumentou quando ela percebeu que o sentimento de Hanabi, querendo causar tristeza nela. Narumi era um cara comum que se sentia entediado que tinha perdido a sua mãe há muito tempo. Ele sentia que Akane ficava orgulhosa dele como sensei e achava que sua aparência lembrava da sua mãe. Ele se apaixonou por Akane, vendo que seu encontro com o clichê de namoramento de primavera. Narumi finalmente confessou sentimentos para Akane, enquanto Hanabi ouvia isso do lado de fora. Desolada, Hanabi percebeu que não podia culpar Narumi ou Akane pelo que aconteceu, já que ela própria deveria ter confessado sentimentos antes. Ela queria desabafar com Muji, mas sentiu que se caso fizesse isso, só faria com que ambos se sentissem piores. Enquanto Hanabi saía, ela foi encontrada por Sanae, que a beijou, mostrando seus sentimentos por ela. No final, as duas acabaram na cama se beijando, apenas Hanabi fazendo o esforço de dizer que ela gosta de Sanae. Sanae sabe que isso não é verdade, mas não se importava. Ela não está interessada em fazer Hanabi se sentir mal, apenas aproveitar o momento em que Hanabi tenta amá-la para tirar vantagem dela. Hanabi se aproxima dela facilmente, beijando-a fazer tudo mais, mas ainda vê como uma amiga. Ela não consegue tirar da sua cabeça que é sua amiga, não consegue fazer o mesmo que fez com Muji, pois como Sanae é muito diferente. No entanto, isso não impede de continuar, e elas acabam se consolando mutuamente. Hanabi percebe que não pode voltar atrás no tempo para quando ela e Sanae eram apenas amigas. Agora há um grande problema no meio. Ela sabe que Sanae está apenas usando para causar dor, não há amor verdadeiro entre elas. Então Hanabi e Akane têm uma conversa francamente, onde Akane confirma que sabe do sentimento de Muji por ela, implica que gosta de ser amada, mesmo que não tenha mais sentimentos por eles. Enquanto isso, Hanabi relembra que a sua mãe chorava por elas desde a morte do seu pai, até que Narumi começou a ser mais presente em sua vida, proporcionando-lhe um lugar seguro para expressar suas emoções. Mais tarde, Hanabi e Muji se encontraram e passaram algum tempo juntos, mas gradualmente estão se distanciando, conversando menos sobre assuntos pessoais, evitando fazer perguntas. Hanabi sente que já não precisava mais de Muji porque Sanae sempre preenchesse o vazio do seu coração, mas ainda não termina com ele, continuando a usá-lo para se confortar. No final, eles têm um momento intenso na cobertura da escola, onde Sanae pergunta a Muji se dormiu com outra pessoa. Ambos admitem que sim, no entanto, eles não pedem explicações, pois provavelmente tiveram os mesmos motivos para fazer isso. Teria percebido
que ele está cada vez mais interessado na Hanabi e quer ir além com ela, mas ele precisa se controlar até que Hanami mesmo lhe diz que deveriam fazer isso por conta própria, embora para Hanabi, já que ela nem sequer respondeu a ele ou teve algo sério com o mesmo. Ela diz a ele que passaram pouco tempo juntos e que não se conheceram muito bem, então ela o convidava para sair. Embora por dentro estivesse morrendo, ela acha tudo isso muito entediante. Hanabi não se embriaga muito por conta de Narumi é muito sem graça e muito tímido. Ela gostaria que ele fosse mais ativo, mas para Narumi ser uma pessoa sem graça não incomodava de forma alguma. Devido ao quanto ela estava bêbada, quase cai, mas Narumi é seguro, o que a deixa ainda mais interessada nele, pois ele está com ela, com a Kane em sua mente. Isso faz a Kane beijá-lo, tomando aquele dia chato muito interessante para ela, com seu único objetivo agora sendo causar Hanabi porque ela é igual a ela. Enquanto isso, tanto Hanabi quanto Muji, bem como a Kane e Narumi, estão indo para as casas dos outros. Embora ter ido além do que havia acordado entre Hanami e Muji não estivesse nas regras, é um pouco complicado para Muji resistir ao que Hanabi quer, e Hanabi está tão bêbada de que mal consegue perceber que chegaram no hotel. Ela se sente frustrada porque Narumi continua sendo muito sem graça para ela, o tipo de não querer aproveitar-se dela bêbada. Ele pergunta se não está seguro do que fazer. Não pode até o final, não pode fazê-lo com Narumi. Ela pergunta por que não pode. Diz porque é basicamente que ele não gosta dela, embora ela diga que sim, o que é obviamente mentira. Quando Hanabi está prestes a sair, Muji lhe pergunta diretamente se ela quer começar a namorar de verdade. Ela não responde realmente, indo para casa. Depois, quando Muji pergunta se ela ainda é virgem, Hanabi diz que sim, mas provavelmente não é mais após o que aconteceu com Sanae. Ela volta para casa e se sente sozinha, o que ela não gosta, desejando estar ao lado de alguém, dormindo com alguém e sente que se tornou fraca. No dia seguinte, ela encontrou Kane nos corredores da escola. Ele diz que ela teve relações sexuais com Narumi sem si na noite anterior, o que destrói Hanabi. Ela pensa em machucar os outros é tão divertido, porque se a Kane o faz, ela também pode fazer isso. Então Hanabi vai para Muji e diz que deveriam começar a namorar seriamente, pois no final são muito parecidos e poderia ser um belo casal. Depois disso, ela imediatamente vai encontrar Sanae, que é honesta com ela, dizendo que vai começar a namorar Muji de verdade. Sanae não está de acordo com isso e a rejeita completamente, o que deixa Hanami feliz, pois não queria continuar com isso e se sente vazia depois de tudo que aconteceu. E isso está chamando muito a atenção. Ela está se esforçando muito para se destacar, mesmo que isso signifique colocar-se em um segundo plano. O problema é que Sanae não tem mente muito equilibrada. A única coisa é que ela vai apoiar Hanabi incondicionalmente, mesmo que seu apoio seja um pouco duvidoso. Ela dá um conselho péssimo, sugerindo que Hanabi finge abrir o coração para outras pessoas, quando na verdade não faz. Há uma frase que fica na cabeça de Hanabi, dito por Sanae, que diz que não é necessário que todos conheçam os sentimentos. Às vezes é suficiente que apenas você saiba o que sente. Hanabi se pergunta se todos estão sozinhos e tristes. A prova final vem quando a sua mãe envia para fazer alguns recados e ela encontra Takuja, o cara que dormiu no dia em que se conheceram no restaurante, mas lembra-se de querer prejudicar Kane e segue o conselho de Sanae, tentando flertar com ele. No final, Hanami acaba jogando o jogo se tornando como a Kane, a pessoa mais óbvia, querendo que o cara se apaixone por ela e se esqueça de Kanae. Embora esteja claro que ele só tem interesse em sexo ocasionalmente, isso claramente não vai ajudá-la em nada, já que toda vez que a toca, ela sente vazia por dentro. Qual o sentimento por buscar isso? No final, esconder seus verdadeiros sentimentos pode causar muito mais dano do que mostrá-los a ser ferido. Embora algo importante aconteça neste momento com Takuja, que sugere que eles vão para um hotel, ela diz que é uma questão de sentimentos por quais ela não quer ir, mas ele diz que não importa, quando eventualmente os sentimentos virão, isso é real. Ela se sentiu bem pensando que é Muji, pensando que era Narumi. Mas há um ponto que ela começou a desejar Muji e já estava imaginando Narumi. No final, todos acabaram em algo muito falso, ou ela ficando muito falsa com ele, tentando não ir longe demais, mas para mantê-lo por perto, ela estava treinando sua falsidade, sua dupla face, para que ele possa se apaixonar por uma parte falsa dela mais tarde. Há uma grande diferença entre ela e Narumi Sensei, já que Narumi tem autoestima muito alta, enquanto nossa Hanabi tem autoestima no chão, e então é bastante exaustivo para ela manter uma coisa falsa, sentimentos falsos. A falta de autoestima forte vem do fato de que, em algum momento, seus familiares lhe disseram que seu pai foi embora contra a pessoa porque não a queria. Ele saiu correndo quando a mesa nasceu. Momentos são difíceis, o dano da autoestima. E a autoimagem de qualquer criança aumenta, mas Narumi estava lá para tratá-la bem e confortá-la. No final das contas, ainda uma necessidade emocional querer estar com ele, o que nem mesmo é amor verdadeiro. No final das aulas, chega a cerimônia de encerramento e chegou o verão. Em um dos corredores, Sanae encontra Muji e diz diretamente para ficar de olho, porque Hanabi é muito popular entre os garotos. Aqui Muji se lembra da marca que ela tinha no pescoço da última vez que se encontraram, embora tecnicamente essa marca tenha sido feita pela Sanae. Então o problema é que agora Hanabi está fazendo tolice com Takuja, e com quem pegar essa perde a Kane. Então é preciso ter cuidado com isso, e claro, Sanae diz tudo isso apenas para causar dano, porque agora Muji percebe que eles estão realmente saindo. Ele se pergunta se Hanabi está o enganando, e no final Muji tem seus próprios problemas.
problemas. Porque Noriko ainda está aí dizendo que Hanabi não é o que ele quer de verdade. É bem preciso dizer que Muji não se importa. Ele também não gosta muito de Noriko porque ela é muito honesta e chata. E ele gosta de dizer a ela que ele não é um príncipe que ela tem em mente, mas não sabe se isso deixa ela ainda pior do que já está. Então, para não machucá-la ainda mais, ele não diz esse tipo de coisa, embora devesse. E no final, ela aceita um encontro tão aleatório que sugeriu, é a primeira vez que ele pede. E não foi tão bonito quanto poderia se fosse algum sentimento real, mas basicamente ele ofereceu para que ela pare de incomodar. Perto dele, Noriko teve um encontro há muito tempo. Ela se arruma para o encontro, vestiu-se bem, pois no Japão são muito rigorosos com certos comportamentos e cerimônias para causa disso. Para cada ocasião. Eles foram ao local típico, comer uma crepe, que também é algo típico. Ela fingiu que aquele era um encontro muito importante, que era com alguém que ela queria, mas não era, já que ela não parou de pensar em Muji naquele tempo e nem se lembra mais o nome do cara que saiu. Quando ela chega com Muji, ela nem sequer diz você está bonita ou você está linda, apenas pergunta onde ela quer ir, como se já quisesse terminar com aquele compromisso que tem. Outra coisa importante sobre o Noriko é que ela acredita que ninguém deveria procurar substitutos para as pessoas importantes em suas vidas, ao contrário de todos os personagens desse anime, o que lhe dá outro ponto importante. Hanabi sai muito bonita enquanto a Takuya para o encontro, mas basicamente ele é um cara legal, a única coisa que ele quer é que ela durma com ele, e ela sabe disso. E ainda assim ela joga o jogo e também é honesto, porque Hanabi pergunta por que ele só pensa em sexo, ele diz que sim na maioria das vezes. Ele é um cara honesto que também lhe dá pontos, sem dúvidas. No final eles acham que ele acha melhor que aconteça, então ele vai embora sem mais nada do encontro, já que no final Hanabi não cedeu, e no final Noriko vai com Muji ver um filme que ela tanto quer. Ela gostaria de fazer um gesto fofo e que tudo fosse muito bonito e adorável, mas isso não vai acontecer. No final, enquanto assistem o filme, eles estão sozinhos. E ela não consegue se concentrar no filme, pois o cara que ela gostava estava ao seu lado. No final, ela mesmo se pergunta se é amor ou fantasia, uma perda de tempo, e ela basicamente acaba terminando com uma reflexão que isso não vai deixá-la feliz, e que também não é necessário. No final, Noriko ainda pensa que tudo é um sonho, ou que seu sonho continua, porque agora vai ser para comer com Muji. Por outro lado, Hanabi tentou impedir que Takuya fosse embora. Ela mesma percebeu que estava impedindo, e não sabia bem o porquê. Seu esforço para conquistá-lo e mantê-lo por perto sem oferecer mais nada para ele, apenas para fazê-lo se apaixonar por ela, não funcionou. Ela percebeu que não conseguiu fazer com que ele ficasse com ela. Está com ela porque apenas quer dormir, embora na verdade ela não sabia qual é a diferença. E isso é o mais perigoso, ela está sofrendo muito por se tornar uma pessoa que ela odeia. Ela nem se lembra de como foi alguém que só estava interessado na pessoa que gosta e agora estava tentando encontrar alguém que sinta algo por ela, para se sentir com valor. Isso faz com que Hanabi sinta que quer ver Muji. Agora ele é aquele que ela foge quando está tudo ruim. Ela chama Muji, mas ele está ocupado com Noriko. Noriko diz que ele pode atender, que não é necessário deixá-lo de lado. Mas ele diz que não é nada importante, embora Noriko estivesse falando sério. Ele pode atender porque já sabe que o encontro não vai significar nada no final. E como Noriko é mais nova, eu acho, embora ela seja muito presunçosa, goste muito como ela se vê, de elegância e tudo mais, mas ela tem um bom senso. Ela curte esse encontro, mas sabe que nunca vai acontecer, que nunca vai poder ficar com ele, e pelo menos queria guardar uma boa lembrança de tudo isso, do encontro com a pessoa que gosta. É que quando ela diz a Muji que é errado, que ele parece que realmente não gostou do encontro, ela diz que sim, que gostou, mas sentiu falta de algo e se pergunta por quê, embora saiba o que estava faltando. Há muito tempo ela deseja e pede a Deus, a Kami-sama, que quer ficar com Muji e viver juntos com Versailles. Desde pequeno, Noriko estava chateando o pobre rapaz, e que não combinavam com o outro, mas sempre que ela começava a chorar, ele agia de forma bonita, porque não suportava vê-la chorar. Basicamente, continua alimentando indiretamente as vantagens de Noriko, e que vem revelação mais reveladora. Ela não é a garota fraca e se mostra, é a garota tímida, a garota elegante e inocente que seja. Ela sabe que chorando consegue tudo o que quer, basicamente todas as lágrimas que derramaram foram falsas, por isso dizer, mas agora vai parar de usar isso, porque o amor se sentiu por Muji era real, então vai tentar de outra maneira chegar até ele, não através de falsidade, quer mostrar seu verdadeiro eu. E ainda há uma grande diferença entre Noriko e Hanami. Noriko usa falsidade para conseguir o que quer, mas essa falsidade está fora dela. E é usando quando precisa realmente, quando quer assumir o controle de sua vida. Ela pode fazer isso. Hanami não consegue se controlar, é o seu interior que diz para não fazer besteiras, mas ela não ouve. E Nariko vai para tudo ou nada com Muji, dizendo a si mesma que deveria ter feito isso há muito tempo. E para ela não há nada melhor do que amar alguém e ser desejada, já que há outra diferença não com Hanabi, mas com a Kane, que ela adora ser desejada, mas não sabe o que é amar alguém. A diferença principal com todas as outras personagens femininas é que ela não esconde seus sentimentos, é totalmente honesta. A melhor personagem até agora. E Noriko consegue ter um momento com Muji que ele diz que está bonita, que está linda. E não se importa que ela não diga que a ama ou se não responde seus sentimentos, como ser linda já basta, só que passar esse bom momento com a pessoa que ama. Talvez Noriko não se importe, estava aproveitando tudo isso, e Muji também, mas ele sabe que é um covarde que vai se arrepender, mas no final das contas não consegue continuar por egoísmo, não consegue fazer tudo isso. Esse também é o motivo que usa para não poder afastar dela.
dela, basicamente que ela esteja lá, mas também não quer machucá-la e se aproveitar dela. Isso é mais triste para Noriko porque sabe que ela é especial para ele, e como um objeto precioso mais intocável, mas para ela não faz sentido ser especial para ela não poder estar no seu mundo. No final, passa tudo isso no dia seguinte e acabam se encontrando Muji e Hanabi, que parece que não viam uma eternidade. Foi difícil para ambos chegar a se encontrar, mas conseguiram. E Hanabi, depois das férias, quer confessar seus sentimentos, que ambos façam, então decidiram que no final, após as férias, serão rejeitados mutuamente. A pergunta importante é depois disso vão poder ter um relacionamento de verdade, se segurarem pelas mãos e tudo mais, já que as aulas terminaram, ficando muitas tarefas para as férias de verão, que não deveria ser chamado de férias, que eles têm muitas tarefas, mas lá estão Muji e Hanabi juntos, tentando e discutindo sobre como fazer no futuro, os exames de acesso às universidades, as academias e tudo mais, e Muji sai com que confessar sentimentos para Kane Sensei, que quer aproveitar esse impulso, ela também fará com Narumi. Como se já não tivesse personagem quebrado o suficiente, aparece um novo chamado Tsuya. Ele é primo de Sanae e se reencontram recentemente após o velório da família conhecido próximo. Eles não se viam há 6 anos e foi uma surpresa quando se viram de novo, já que a Tsuya estava crescido muito e está mais bonito do que da última vez que Sanae a viu. Ele basicamente achou bonita, que também havia crescido. Ele lhe disse que deveria sair com ela. Obviamente, Sanae respondeu com tapa, mas continuaram se encontrando e agora estão indo juntos para as aulas de verão. Ele disse que não ia desistir, ou seja, que ia continuar tentando algo com ela, embora saiba que ela está apaixonada por outro alguém. Basicamente, a Tsuya está fazendo a mesma coisa que Sanae faz com Hanabi, dizendo-lhe que não se importa que ele seja apaixonada por outra pessoa, e também tem uma sensação que isso não tem muito futuro. Isso ele sabe de como ela está agindo ultimamente, porque bem, digamos que essa nave não tem chance no momento com Hanabi. Ele sente que é um membro da família e um bom amigo, então quer saber sobre ela, mas não simplesmente porque ele se interessa por ela como parceira, mas sim porque realmente se interessa por ela. Ele tenta deixar claro o que ela sente pela garota, então é óbvio que ela nunca sentiria nada por ele, porque ele agrada as garotas, basicamente. E eu a pergunto por que gosta de uma garota, e essa é uma boa pergunta, mas bem, foi uma pergunta que não deveria ter sido feita naquele momento, então não houve resposta. Sanae tenta deixar claro que odeia homens, garotos, mas a Tsuya claramente diz a ela que ele a não odeia, porque se dão bem, isso significa que ele não é qualquer um. A Tsuya, como vê ela não está realmente interessada se ele é homem ou mulher, ainda sente uma chance por ela. E com outro lado temos Hanabi, muito bem, deixando um pouco de lado os estudos para fazer outras coisas. Aqui está falando mutuamente se tem medo ou não de se declararem, e obviamente estão com muito medo de ver qual será a resposta de Kanae, embora saiba que será ou não uma rejeição. Hanabi pede a ele que bem, se imagine sendo ela, mas ele não consegue mais. Hanabi também percebe que talvez os dois estejam sentindo o mesmo, que estão sendo um pouco de acordo que estão apaixonando pelo outro, ou pelo menos já não é necessário que imaginarem mais ninguém, ou seja, que sejam mutuamente, e além disso se torna mais claro quando ela não sabe o que dizer toda vez que eles estão vermelhos, esse tipo de coisa, mas quando precisam dizer algo bonito e se complica, esse é o grande sinal de que está interessado. Já em casa, Hanabi lembra de certos momentos que viveu o que aconteceu com Narumi, momentos muito preciosos onde, bem, ele saiu como professor. Ela parabenizou, bem segurou sua mãe e foram para casa de mãos dadas. Como você sabe, ela se perdeu mesmo ajudou a achar sua casa, dizendo que não há ninguém melhor do que ele, assim pelo celular eles confirmam um encontro para sábado onde ela deverá se declarar ao seu lado. Muji também faz sua parte com Kane, também concorda no sábado. Tanto Muji quanto Hanabi terminaram as tarefas e os dois já estão prontos para serem rejeitados, embora é claro que Muji tenha mais certeza, e Hanabi ainda complica isso. E ficam lá à noite para bem um parque para conversarem. E contaram o que aconteceu com suas declarações. A única coisa que sabemos é que Hanabi está achando difícil olhar nos olhos de Muji, e isso não é tudo, já que qualquer aproximação que Muji tenha com ela acelera seu coração. E bem, o primeiro a ir à guerra Muji, que encontra a falsa Kane, continua atuando com essa fachada dela de querer que todos por perto. Muji percebe que ela logo rejeitará, que é uma pessoa desprezível, mas bem, ele a ama. Obviamente, se declarar não seria algo tão simples assim, pois eles vão tomar alguma coisa porque será complicado se declarar lá. Assim que chegaram no local e quando mais longa era, bem, essa citação, mas ele se pergunta se tinha algo a ver com aquela mulher que é simplesmente uma falciane. E pega tudo o que passa na sua frente. É quando finalmente ele diz, em si eu gosto de você, ela diz que já sabia, mas também Muji diz, ou melhor, eu gostava de você. Ele também diz que bem sabia que ela sabia, basicamente só queria terminar com todo aquele teatro. Aqui ela dá sua cartada, dizendo que também gosta dele, mas antes que Muji caia nessa rede, ele diz a ela para não mentir, que sabe que a mesma está mentindo, sabe que essas palavras não são reais. Ele a observou e sabe como ela é, não necessariamente finge. Ele não estava muito certo de que estava fazendo, não queria fazer, mas era o melhor para enfrentar esse tipo de pessoa. É assim que ele mostra as coisas a ela. No final das contas,
Ela é alguém com quem ele nunca poderia ter estado, ou talvez possa apenas dormir com ela, mas nada além disso, e talvez isso seja de que gostava nela, que nunca poderia estar com a mesma, embora ela terminasse dizendo que isso não é verdade, já que ela sempre gostou dele. Embora nosso Muji, obviamente, se sinta duplamente feliz, a mente dele volta a Hanabi dizendo que nunca queria deixá-la sozinha. Embora isso comece assim, eles vão para um hotel. Embora ele deixe claro que sabe que ela é uma pessoa horrível e que não se preocupa com ninguém, mas claro, isso não significa que eles não possam aproveitar esse momento, mas também diz a ela o que ele quer primeiro. Obviamente não em sua vida, porque já é um pouco tarde, mas ele quer ser o primeiro a mudá-la. E bem, daqui vamos para Hanabi e Narumi, que se encontram em um parque. Hanabi pergunta a Narumi se ele tem uma ideia do que era tão importante que ela precisava falar com ele. Ela disse que gostava dele, embora dentro dela ela disse: eu ainda gosto de você. Obviamente, ainda gosto dele, mas quer ser rejeitado, quer continuar, quer voltar para a mod. O mais doloroso é que Narumi pergunta desde quando. Isso quer dizer que ele não percebeu esse tempo todo que já está apaixonada. Agora não se pode culpá-lo, porque ela o tratava como Nichan, como irmão. Era óbvio que ele não havia dessa forma. O problema é que levou sério demais o caso dela. Isso segue um caminho porque ela não esperava, mas bem, Narumi é um cara legal, é por isso que ela gosta dele, o que simplesmente abraça porque ela se sentiu mal esse tempo todo. Ela sabe a resposta que ele vai dar, então só pode chorar nos braços de Narumi, onde ele também estava chorando, que obviamente é uma confissão bastante forte. Todo esse ambiente só serve para mostrar o quão importante ela era para ele, e bem, não importa. Ele agradece esse sentimento, esse amor, obviamente, mas agora Hanabi pode seguir em frente, se libertou disso e declarou e foi rejeitada. Mas pode continuar e o único que está somente agora é Muji, o Muji que é basicamente ocupado por Akane. Mas depois de ser rejeitada por Narumi, digamos que Hanabi não está muito bem. O pior de tudo é que o encontro iriam ter depois com Muji. Depois de ter sido rejeitado, supostamente não acontece, já que ele basicamente manda uma mensagem dizendo que não pode ir a esse encontro. Ela não tem ideia do que aconteceu, se caso a confissão dela resultou para Muji. Ela não pensa muito nisso, já que Sanae aparece novamente convidando para bem irem viajar. Obviamente Hanabi aceita, porque está quebrada por dentro e precisa mudar de ares. Além disso, estão de férias, então é um bom momento. Obviamente elas vão embora onde vivem, e estão as duas sozinhas, algo que Sanae fazia muito. E embora Hanabi tenha sido clara, estar com ela continuar machucando, como pensa que está fazendo e no final ela acredita, porque está com o coração partido e nada melhor do que alguém que te ama, e que basicamente permite que não se esconda com ela. Então elas vão ao caminho da casa da família de Sanae, que fica no campo, em uma casa bonita onde supostamente estariam sozinhas, mas não é o caso, porque quando chega encontram a Tsuya. Obviamente Hanabi não está feliz com isso, ela está um pouco desconfortável com toda a situação, embora no final das contas seja uma viagem que serve para bem. Pensar um pouco mais na vida e nas coisas, embora o primo de Sanae também seja lá, as duas têm tempo para ser juntos, conversando bem e ter um momento a sós. Elas voltam a fazer isso. Essa viagem, na verdade, não põe nenhuma barreira para fazê-lo, e Sanae também não, sabendo que ela é sua decisão que terminaram como está, como diz, e começar relacionamento com este amor que nunca poderá ter a sério como ela gostaria. Ela quer que termine bem para ela, e é algo que ela diz a sua prima, porque ela questiona se ela nunca vai conseguir ter Hanabi para ela ou fazê-la amá-la. No dia seguinte, ao acordar, Hanabi acorda primeiro e se encontra com o caderno de Sanae, onde encontra o embrulho de um doce que ela deu na primeira vez que se conheceram, quando Hanabi a resgatou de assediador. Bem, aí podemos ver mais sobre o amor e apreço de Sanae tem por ela, e é muito grande. Ao sair da casa, ela encontra Tsuya, que havia acordado bastante cedo, e pergunta o que ela achou do passeio. Eles vão até o lago, onde ele deixa claro que ela tem que ter sentimentos. Dizem que realmente quer Sanae, termina com ela de uma vez, e bem, para machucá-la, basicamente. Depois disso, eles têm um belo dia com compras e passeios, embora a situação de Stage está um pouco confusa. O bonito é que tanto Hanabi quanto Sanae não querem terminar. É como a sensação que tem estarem juntas, já quando voltaram para casa e tem aquele momento a sós que dão a si mesma. Hanabi quer dizer algo para Sanae, mas Sanae corta. Ela também tem algo para dizer, que basicamente agradece por terem passado esse tempo juntas, por tê-la deixado seguir em frente com seus próprios interesses, mas que não estará mais ao seu lado, que já aceitou desde o começo da viagem que Hanabi nunca se interessaria por ela, e que basicamente depois que voltaram da viagem, cada um seguirá seu caminho e não se encontraram mais. Bem, deixa Hanabi um pouco chocada porque ela quer dizer algo diferente. E sejamos claros, basicamente Hanabi foi rejeitada 2 vezes. Embora isso não ficaria assim, porque finalmente elas conseguem conversar novamente na chuva, tudo mais dramático, de que Sanae nunca quer mostrar seus verdadeiros sentimentos. Hanabi é algo que quer ver, quer sentir, porque no final elas eram amigas e continuaram sendo amigas, e realmente não quer se separarem, que embora não vão continuar com aquele relacionamento além da amizade. Hanabi quer estar lá, quer ser capaz de ver dentro do coração de Sanae, embora não queira se abrir para os outros, porque sabe se o verdadeiro eu não vale de nada, e que bem,
Ela sabe muito bem que Hanabi vai pensar quando ela mostrar isso. Não sei se para consertar e começar do zero um relacionamento, vamos deixá-la como se fosse o último beijo, elas podem ser um pouco mais sinceras naquele momento com seus sentimentos. É que sempre é bom aliviar um pouco as emoções do coração. Então, no dia seguinte de manhã, Hanabi volta para casa e para a escola depois das férias de verão. Ainda está muito machucada, ainda está quebrada por dentro e bem, esse não vai passar logo, porque basicamente Narumi está sempre lhe dando aulas. Depois das aulas, ela tem um encontro com Noriko, que ri um pouco dela por ser tão desleixada, embora tecnicamente ambos tenham sido rejeitadas. A coisa boa deixa o confronto ser, não sei se chamá-la de rivais, mas bem, rivais, é que Noriko deixa uma coisa clara, que as coisas que ela ganhou sempre, ou seja, Noriko fez isso por si mesma, que ela segue seu próprio caminho, e Hanabi percebeu que basicamente sempre se concentrou em estar sozinha e não decidiu seguir um caminho por si mesma. Por outro lado, temos Muji, que não vimos por um bom tempo e não sabemos o que tinha acontecido, antes que ele tinha dormido com Akane, essencialmente, e bem, aqui vemos de suas saídas juntas contínuas, já que Akane continua lhe dando aulas particulares. Muji termina como era óbvio que terminaria. Seus pais estão em casa, como ela mesma diz, embora, obviamente, isso seja bom para Muji, ao mesmo tempo não é bom, porque ele sabe com Akane, mas por enquanto está aproveitando a boa vida. Um garoto de 2 anos mais velho do que ela, mesmo que fosse a primeira vez dela, ainda assim ela agia como se fosse inocente. O que ela mais precisava que acumulava o sentimento de ciúme de todas as mulheres, porque era o que fazia se sentir bem. A pergunta importante é por quê? É porque basicamente ela era boa nisso, era a única coisa que sabia fazer. Sabia que não deveria ter feito metade das coisas que fez com ela, mas continua sendo uma criança túbida inocente sempre que fala com ela, embora reconheça cada um dos gestos, ainda permite que seja enganado. Embora tecnicamente sabe o que está acontecendo e sabe que estão usando ele, não é um tolo. O que torna tolo é seguir em frente, porque ele mesmo tem pensamentos como os outros, de que para os homens ou para meninos gerais, os sentimentos não importam quando se trata de sexo. Ele também acredita nisso. Embora acredite em tudo, também sente ciúmes quando Akane não aceita. Bem, suas ideias de sair ao encontro, mas para que é só perda de tempo? E não quer que ela saia com Narumi Sensei. Ele tenta proibi-la, mas ela obviamente não se importa. Akane Sensei sai com Ero em um encontro um sábado. Ela está o tempo todo irritada, não sabe por que estão em um. Em vez de estar em um hotel fazendo o que deveriam fazer é algo que a incomoda, algo muito estranho, porque embora já tenham dormido junto uma vez, não é necessário passar por toda essa bobagem de novo para chamar para um hotel. Embora tenham tido várias saídas, não fizeram isso novamente é porque, bem, Narumi Sensei de frente dos outros, ou pelo menos estar com ela, dormindo com ela, a única coisa que era bom para ele. Mas como Akane está entediada com isso, a decisão final é terminar com ele, deixando de lado e procurar outro brinquedo. Quando justo quando está para descartá-lo, Takuya aparece. Lembramos que ele era um dos seus alunos com que ela se deitava quando estava interessada, e outro tinha namorado e tudo mais. Ele chama diretamente vadia e basicamente dá aviso para Narumi Sensei disso, que é uma vadia, tenha cuidado, embora isso ajude bastante para eles possam, bem, deixar Narumi de lado e não perturbar mais. Mas ele a segura seu braço e abraça, dizendo que não se importa se ela dorme com mais homens, não se importa como ela é que não precisa, obviamente isso fica por aí. Embora Akane fica surpresa e não pare de pensar nele, mesmo naquela mesma noite, como nada aconteceu com Narumi, ela liga para Muji para ficar com ele, e tenta descobrir por que aconteceu tudo isso com Narumi Sensei, tirando algumas respostas de Muji se por acaso ele ficaria chateado se ela estivesse com outros homens, e obviamente ele não gosta porque tem ciúmes e gostaria que ela estivesse apenas com ele, o que é uma resposta normal. Por outro lado, Muji continua sabendo que tudo o que está fazendo está errado, e que é algo, uma frase que Hanabi disse a ele, essa mentira que está vivendo com Akane Sensei e que não vai durar por muito tempo, e que basicamente está fazendo mal a ele, e que bem, ele se vê como um menino inocente e tolo que se encaixa perfeitamente com Akane Sensei, sua personalidade de buscar homens inocentes e basicamente destruí-los. Que ela quer fazer com ele, quer destruir seu mundo, mas talvez não seja tão assim, porque embora Muji ame muito, tem coisas bastante claras. Akane Sensei sempre gostou de ultrapassar os limites de tudo. Ela não se sentia, não via por outros homens ficavam tristes quando ela dormia com outros, não sabiam por que se sentiam tristes. Ela tinha uma personalidade completamente psicopata, não era capaz de entender por que era errado de deitar com aqueles homens que se preocupassem. E da última vez que ela se encontrou com Narumi Sensei, ela pediu para deitar e que depois poderia sair encontros, porque já estava entediada dele, ela não sabe, é o novo interesse dela por ele, e agora, quando viajam tem momentos antes de chegar a um motel onde ficarem bem, ela viaja e tem esses momentos antes de chegar a um motel onde ficaram, ela completamente como é, não age, não tenta manipular, é como é o que deixa completamente confortável com Narumi. Quando chega em casa, ela não se importa em olhar para a praia, ou andar por aí, ou qualquer coisa do tipo, ao contrário de que Narumi, que é bom.
Todo romântico é um cara normal, mas talvez mais do que normal. Talvez tenhamos estado vendo ele como um sim, mas não é tão simples. E a Akane Sensei tenta bem seduzir e deitar com ele rapidamente, mas ele não faz isso, ele não cai nisso, ele foge, por dizer que ela não entende por quê. Vocês já deitaram uma vez, mas lembra que foi porque basicamente ele obrigou a beber? Sim, o álcool fez tudo isso na Narumi na última vez que eles estiveram juntos. Não pensaram em seguir em frente, então ela tenta traçar um plano para tentar embriagá-lo ou pode fazer mais por sua conta. Narumi vai para suas fontes termais, onde continua lembrando da sua mãe, a lua está linda, mas não consegue ver porque seus óculos não enxergavam nada. Aqui é quando sai da água, quer voltar para o quarto com a Akane e seus óculos se quebram, então ele não vê nada e quando está no quarto encontra bem a Akane lá, recém-banhada com o cabelo preso. Obviamente ele como não vê muito bem, traz lembrança novamente de quando viu a Akane pela primeira vez de costas, com aquele cabelo comprido, e que Narumi tinha problemas bastante sérios com o dilema. Já de noite, bebendo alguns goles com a Akane, pode conversar um pouco mais honestamente, já que ele não consegue entender, porque ele não se importa que ela seja basicamente uma mulher que seduza bastante homens, que se meta com qualquer um. Ele diz que não se importa, que ela já pode continuar fazendo isso, que não precisa mudar. Tudo isso é um novo para ela, já que pergunta por quê, qual o motivo por trás disso. Se ele não se importar, ele pensa nisso e obviamente isso faz com que a Akane Sensei tenha mais dúvidas. É como se ele não se importasse, como se não ligasse para nada. Mas ele gosta dela, ou deveria pelo menos se importar, ou pelo menos o que ela pensa, mas bem, todo esse momento serve para dentro dela, continua crescendo um sentimento que antes não tinha. É a primeira vez que sente algo diferente por um homem, e é que era luminescente e é algo especial, que é a aceitação completa e sem qualquer tipo de reprovação. Ele não vai tentar mudá-la e não quer que mude, e que a diferença entre ele e Muji, por exemplo, que está apaixonado por ela, mas quer mudá-la. Essa é a primeira vez que a Akane tem uma noite de relações com a Harumi Sensei, e que é diferente das outras, que está realmente aproveitando, e que não se sente com apenas mais um cara e mais uma noite de sexo com outra pessoa. No dia seguinte, eles acordam com uma ressaca bastante forte, porque estiveram bebendo muito. O importante aqui é que Narumi Sensei tira a carta da manga e pede a ela em casamento. A Akane fica surpresa porque tem curiosidade. Antes teria dito não imediatamente, mas agora tem sua curiosidade que está sentindo algo novo e não sabe muito bem se é uma ilusão ou não. Ele quer saber se é ou não, e bem, aceita casar com Narumi Sensei. Ao voltar depois desse grande encontro, esse grande momento, ela se encontra novamente com Muji para tentar encontrá-lo que ela diz diretamente a ele que vai se casar. Ele não pode prendê-la, já que vê algo em seus olhos, algo diferente, como se ela quisesse mudar, como se estivesse renovada, e como ela mesma diz, ninguém gosta que outra pessoa mude, não por você, mas por outra pessoa. E para que a Akane Sensei vá mudar, ou pelo menos está tentando, obviamente este é o fim, este é o máximo rejeito para Muji, que no final acaba se despedindo no último momento em que pode desabafar e dizer a ele que sempre vai lembrar dele, que basicamente sempre quis mudá-lo, mas não era algo que deveria fazer. No final das contas, a separação é sensível para ambos, tanto para ela quanto para Muji, mas bem é que acabou o relacionamento deles, é a possibilidade que ele tinha com a Akane, porque ao contrário dele, que pudesse mudá-la, mas só bastou que Narumi estivesse lá, que sua mera existência estava tentando preencher com homens, mas que não era necessário, só faltava uma pessoa que apreciasse como é que não tentasse mudá-la. Chega novembro, é outono e passou muito tempo desde a última vez que Muji e ela estivessem juntos, a última vez que conversaram e muitas coisas aconteceram no meio. Logo haverá um festival e terão que fazer uma peça de teatro. No final ela pensa que sim, que irá. E embora doa muito, é bom, são as coisas que acontecem e a vida continua. Além disso, ela lembra de Muji e agora sabe que também não deu certo com Karen Sensei, já que ela vai se casar com Narumi Sensei. O festival começa e Hanabi vê uma garota que são duas amigas que tem, bem namorado. Ela gostaria de estar com alguém assim, mas toda a gente que vem somente agora, ela não quer nem vir. Em um certo momento, ela chega em um salão onde está fazendo um desfile de moda. O vestido que as próprias garotas haviam feito. Ela vê uma garota majestosa pousando com um vestido de noiva que parece incrível e não é outra senão Noriko. E vê a mente da Hanabi as palavras que ela disse para se sentir melhor consigo mesma. Essas palavras voltam a fazer sentido. Obviamente ela tem pouco tempo para pensar nisso porque chegou tarde com seus colegas e havia muitas coisas a fazer com a peça. Ela começa a ajudar no que pode até o momento em que fica sozinha e sente que está bem solitária. Antes ficava muito tempo sozinha até que começou a estar com pessoas e houve problemas e agora está sozinha de novo. Ela fica ali, adormece, é acordar depois de ter lembrado de Muji do momento que passaram juntos. Ela percebe que no momento o lugar também havia adormecido. E bem assim, sem mais e nem menos, chega também o casamento do professor. Todos os alunos estão parabenizando o casal e ter aquele momento com ele. Enquanto preparavam tudo, manda Hanabi buscar certas coisas, guardar coisas de novo, onde da última vez ela encontrou Muji, e aqui outro cara tenta ajudá-la a acompanhá-la. Ele está interessado nela, mas quando tenta convidá-la para sair aparece Nai, que leva até um novo corte de cabelo e não deixa o pobre rapaz sentar, e basicamente Sanai faz isso porque percebeu que Hanabi queria ter seu espaço, ou seja, ainda não estava interessada em começar a buscar um relacionamento ou algo do tipo. Podemos ver como Senai renovada, que levou há muito tempo,
mas agora superou pelo menos tudo o que havia acontecido com Hanabi. E bem, depois disso, só celebram Akane e Narubi Sensei, dão a ele um buquê de flores e tudo mais. Obviamente, Hanabi não está muito contente com tudo isso, e Narumi percebe que ela queria falar com ele, mas Akane não deixa. Ela é quem se aproxima e lhe dá a rosa do buquê de rosa que lhe deram, dizendo que da próxima vez não vai deixar que ele roube, basicamente referindo a pessoa que ela gostava ou ainda gosta, embora isso não seja um pedido de desculpas por toda a tentativa que ela fez de destruir seus sentimentos e emoções. Enquanto estava saindo das aulas e pensando que no final a promessa que fizeram ela e Muji há muito tempo significou nada, ela encontrou diretamente com ele na saída, e lembrou do que aconteceu daquela vez que se encontraram quando adormeceram preparando o festival escolar. Ela acabou percebendo que estava apaixonada pela sua gentileza, e é que ambos perderam as pessoas que amavam, aquele pacto que fizeram tinha sido anulado, e não sabem agora que serão capazes de fazer um novo pacto. Ele apenas se desculpa por não ter ido naquele dia que tinha encontrado aquela pessoa que se afastou agora. Pelo menos aquele momento que tiveram ali naquele salão foi para que pudesse falar um pouco mais e se apoiar mutuamente. Pelo menos aquele momento que tiveram ali naquele salão foi para que pudesse falar um pouco mais e se apoiar mutuamente, de terem aguentado, de terem seguido em frente depois de terem sido rejeitados, e depois de tudo o que aconteceu. Foi a primeira vez que usaram palavras para se confortarem em vez de seus corpos, e depois de conversarem por um bom tempo e se colocarem basicamente em dia com tudo o que havia acontecido, ela conseguiu se sentir em paz, tanto Hanabi quanto Muji, e principalmente ela conseguiu tomar uma decisão, ficou feliz por ter conhecido Muji. Ambos procuram o verdadeiro amor. Obviamente, algo difícil de encontrar, é algo que continuarão a procurar. Embora ambos não queiram se separar, não querem deixar ir. Eles o farão porque continuarão buscando esse amor verdadeiro. Esse foi o anime Kuzuno Hankai. Deixa aquele likezão para tá fortalecendo o canal, meu nobre. E tá ligado? Comenta aí embaixo, mano, pra mim tá sabendo qual anime que você quer nesse canalzinho. Então, valeu, falou e fui. Tamo junto. Rumo a 200k, hein, cachorro.